bem-vindos de volta ao projeto Vitória Ensina em Casa. Nós estamos com a nossa primeira aula de língua espanhola para as turmas do 6º ano e hoje nós vamos aprender sobre o alfabeto e os numerais em espanhol, tá certo? O objetivo da nossa aula de hoje é que a gente possa conhecer o alfabeto em língua espanhola, conhecer os numerais cardinais em língua espanhola e começar a aprimorar a nossa pronúncia no idioma. Então vamos lá. Antes de mais nada, a dica que eu quero dar para vocês é: anotem tudo no caderno de vocês para que vocês possam ter como estudar depois, tá certo? E se você tiver alguma dúvida, é só assistir esse vídeo lá no YouTube quantas vezes você quiser até aprender a pronunciar certo. Vamos começar. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente vai aprender hoje é a pronunciar o alfabeto em língua espanhola. Algumas letras do alfabeto em espanhol, elas são pronunciadas de maneira diferente das letras do alfabeto em língua portuguesa. Então, é importante que a gente aprenda essas pronúncias, porque isso vai interferir na forma como a gente vai pronunciar as palavras em espanhol, tá certo? Então, vamos lá. O alfabeto de língua espanhola, ele tem 27 letras e todas elas são pronunciadas no feminino. Quando a gente vai falar individualmente, a gente diz la letra A, la B, la C, certo? Então vamos lá aprender uma por uma agora. La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G. E aí é importante vocês observarem que a gente tem a pronúncia da letra G em espanhol como se a gente estivesse pronunciando o nosso R, la G, mas não são em todas as palavras que ela é pronunciada assim. A gente vai ver isso mais pra frente, tá bom? E aí a gente tem la H, la I, la J, que também tem a pronúncia parecida com o nosso R de língua portuguesa, la K, la L, la M, la N, la N, que é uma letra que existe no alfabeto de língua espanhola, que é o N com esse tio em cima, que a pronúncia é igual ao nosso NH, N, certo? La O, la P, la Q, la R. Vejam, como a gente tem o J e o G pronunciado como o nosso R, certo? Mais arrastado, que a gente diz assim, la G, la E, la J, como o nosso R de rato, por exemplo. O R em espanhol, a gente treme mais a língua, ele é mais forte do que o nosso português, la R, tá certo? La S, la T, la U, la V, la W, la X, la Y e la Z. Então, a letra V, nosso V de vaca, em espanhol, a gente pronuncia como se estivéssemos pronunciando o nosso B de bola. Por isso que eu não digo UV, eu digo UB, certo? Porque aí eu tenho a palavra vaca, vacaciones. Então, a gente vai pronunciar sempre como se estivesse falando a letra B do português. Vamos seguindo. Como eu havia dito a vocês, em espanhol, o nome das letras são femininos. Então, sempre que a gente precisar pronunciar as letras, né, soletrar alguma palavra, aí a gente vai dizer la A, la B, la C, la E, certo? E lembrando também uma coisa, gente, o E em língua espanhola, ele é diferente do nosso E daqui do Nordeste, que é mais aberto. A gente diz E em espanhol, E, mais fechadinho, tá certo? E aí a gente tem, ó, como eu havia falado para vocês, a letra G e a letra J. A pronúncia da letra J do espanhol é parecido com o R dobrado do português. Esse R dobrado é o nosso RR, certo?
Então, eu tenho, ó, juguete, rabón, jamón, jardim, justiça. Então, sempre que a gente tiver a letra J, a gente vai pronunciar como se fosse o nosso R da língua portuguesa. Do lado eu coloquei o significado das palavras, porque aí você já pode aumentar o seu vocabulário também. Quando essa letra J, ela precede as vogais E e I, perdão, a letra J não, a letra G. Quando elas precedem as vogais E e I, o que significa isso? Quando ela está antes da vogal E e I, o som da letra G também fica parecido com o R do português. Lembra que eu tinha dito a vocês lá no comecinho que a letra G, ela em algumas situações é pronunciada igual R, e em algumas situações ela é pronunciada igual o nosso G normal de língua portuguesa. Então, ela é pronunciada como R quando ela está antes das vogais E e I, tá certo? Isso é para a letra G, gente. A letra J sempre vai ter o som de R, tá certo? Aí a gente tem, ó, geografia, remelo, girassol, colégio, certo? E se vocês observarem, a letra G está sempre antes das vogais E e I. Nesse caso, tem som de R. Quando ela vem antes das vogais A, O e U, ou quando está agrupada com outra consoante, certo? Para vocês entenderem mais fácil a diferença entre vogais e consoante, a gente tem 5 vogais. A, E, I, O, U. O resto que sobra do alfabeto é consoante, tá certo? Para ficar mais fácil da gente aprender. Então, quando a letra G vem antes de A, O e U, ou está perto de alguma outra consoante, ela fica com o mesmo som que a gente tem em língua portuguesa. Garganta, gato, vulgar, domingo, diptongo, griego, guante, guapo, água. Então, ela vai ter o mesmo som do nosso G em português, tá certo? Então, é só a gente lembrar. Quando é que a letra G vai ter som de R? Quando ela estiver antes das vogais E e I. Essa vai ser a única diferença do G do espanhol para o português, tá certo? Isso a gente está falando de pronúncia, da forma como a gente fala a letra. Vamos lá. Quando esse dígrafo, que é o encontro dessas duas letrinhas, vem antes das vogais E e I, a gente não pronuncia a letra U, né? É igual ao português, a gente não fala guerra, a gente fala guerra. Então, em espanhol, guerra, guia, guilhotina, tá certo? Quando a letra U em espanhol precisa ser pronunciada, ela vai ter o trema, que são aqueles 2 pontinhos que ficam em cima da letra U, que em língua portuguesa não existe mais, mas em língua espanhola ele continua existindo. Então, a gente tem linguiça, linguística, porque a gente está pronunciando esse U, tá certo? Então, sempre que esse U precisa ser pronunciado, ele vai estar marcado com esse trema, tá bom? Então, vamos lá, seguindo. Aí a gente tem, ó, antigamente, as letras, os dígrafos CH e LL eram letras do alfabeto de língua espanhola, certo? A gente considerava como letras do alfabeto. Hoje, eles não são mais uma letra do alfabeto, eles agora são dígrafos, tá certo? E quando a gente precisar pesquisar por essas palavras no dicionário, aí é só a gente ir ou na letra C ou na letra LL, quando a palavra começar com esses dígrafos, tá bom? E aí a gente tem as palavras, ó, lechuga, leite, chocolate, que vai ser pronunciado igual o nosso CH. Já o LL, ele é pronunciado como se fosse LH,
lluvia, rodilha, llorar, tá certo? Então, quando a gente tiver a junção de dois L's, a gente pronuncia como o LH de língua portuguesa. Quando a gente tiver o CH, a gente pronuncia da mesma forma do português, tá bom? Então, vamos seguindo. E agora que a gente aprendeu o alfabeto, como é que pronuncia, no decorrer das aulas isso vai ficando mais fácil, porque a gente vai aprendendo palavras novas e quando a gente vai aprendendo essas palavras novas, a gente vai se habituando com a pronúncia, certo? Agora a gente vai aprender os numerais em língua espanhola, que também são muito importantes. Porque às vezes a gente precisa dizer a nossa idade, precisa dizer a hora. Então é muito importante que a gente conheça também os numerais. Vamos lá. O que são números cardinais? A gente já começa com essa pergunta, né? O que são números cardinais? São aqueles números que a gente usa para medir unidades inteiras. Explicando de uma forma mais fácil, são os números que a gente usa para contar as coisas. São os números mais utilizados, né? A gente tem os números ordinais, que a gente usa para ordenar as coisas. A gente tem os fracionários. Então, os cardinais são os mais comuns, que a gente usa para numerar unidades inteiras, tá bom? E a gente utiliza ele com substantivos contáveis, que são aquelas coisas que a gente pode contar. Então, vamos conhecer eles em língua espanhola. A gente tem, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, a gente já tem aí, de 0 a 20, a pronúncia desses números, ela é feita de uma forma. De 20 em diante, a gente já vai ter uma outra forma, tanto de pronunciar, quanto de escrever. E a gente vai aprender isso hoje também. Então, vamos lá. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lembrando que em espanhol a letra V se pronuncia como nosso B. Então eu não digo 20, eu digo 20, tá certo? Aí a gente tem, ó, 30, 31, 32. E aí eu já pulei para as dezenas. Por quê? Vocês vão observar que quando a gente fala do 30, ó, a gente já não junta mais as palavras. No 20, né, na dezena do 20, as palavras elas são uma só. Eu junto, ó, 22, 23 e tenho uma única palavra. Já na do 30, a gente repete o 30 e acrescenta o número 1, o número 2, o número 3. E isso vai ser também para as outras dezenas, ó. 40, aí eu tenho 41, 42, para o 50, 51, 52, e assim a gente segue, ó. 60, 70, 80, 90, 100, tá certo? E aí a gente vai ter sempre esse acréscimo, tá bom? Então vamos ver, ó. Como eu havia falado, del 11 al 19, os números do 16 ao 19 se formam combinando a dezena e a unidade. Eu tenho a dezena, que é o 10, mais a unidade, que pode ser 6, 7, 8 ou 9. E aí a gente junta tudo numa palavra só, tá certo? Então a gente vai trocar o Z do 10 por uma letra C e o Y, que ia juntar, ó, 10 e 6, a gente
tira esse Y, troca o Z pelo C e coloca um I, ó. 16. Professora, eu preciso realmente aprender essa fórmula de como vai se formar a palavra? Não, você não precisa aprender a fórmula, até porque a gente não está aqui aprendendo nenhuma disciplina de exatas. É só para que vocês entendam como é a lógica dessa formação de palavras, tá certo? Mas aí você só precisa saber que eu tenho, ó, 16, 17, 18, tá bom? E aí a gente segue, ó. Do 21 ao 29, a gente tem aquilo que eu falei. Uma palavra só também. A gente junta 20 e 1, só que a gente vai juntar numa palavra só. Fica 21, 22, 23, tá certo? E aí, do 30 ao 99, a gente já não junta em uma palavra só. A gente vai repetir. 31, 35, a mesma coisa, 42, 43, tá certo? Então, a gente não precisa, né, do 30 em diante, a dificuldade ela é menor, porque se você gravou os números de 0 a 10 e sabe como é que se fala as dezenas, você só vai juntar uma com a outra. Tá certo? Já do 16 ao 29, a gente precisa não só se atentar à pronúncia, como à escrita da palavra também. Mas isso a gente vai tirar de letra, vocês vão ver. Às vezes na primeira aula parece que é um pouco difícil, é muita informação, mas quando a gente se habitua a falar, fica tão fácil que a gente nem lembra mais das dificuldades que a gente teve no início. Tá certo? E aí, quando a gente tem que a gente vai chegando nas centenas, 200, 300, 400, a gente não vai estudar isso agora totalmente, a gente vai estudar isso mais pra frente, mas aí eu já trouxe para vocês irem se familiarizando, certo? Eles são escritos, né? A gente tem o ciento, que significa 100, e aí a gente tem, ó, 200, 400. Só que nem todos seguem essa lógica, ó. 500 eu não tenho 500, certo? Mas eles são bem parecidos com o português também, né? A gente, quando eu digo 200, ele me lembra o 200 de língua portuguesa. Las centenas del 200 al 900 concuerdan en género con el sustantivo al que acompañe. O que significa isso? Do 200 ao 900, quando a gente for falar assim, eu tenho 200 árvores plantadas no meu jardim. Então, se são árvores, eu tenho 200, certo? Ele sempre vai concordar com o substantivo a que a gente está se referindo. Em espanhol é a mesma coisa, ó. Tengo, são 230 árvores. Por que 200? Porque em espanhol, árvore é um substantivo masculino, tá certo? E isso, claro, que a gente vai sempre estar vendo aqui, a gente vai estar sempre estudando, porque toda vez que a gente estiver lendo um substantivo, aprendendo sobre o substantivo, aí a gente vai vendo qual é o gênero dele, como é que eu escrevo uma frase ou como é que eu pronuncio uma frase com aquele substantivo, tá certo? E aí, ó, a gente tem para o número 1 as diferentes possibilidades de falar o numeral 1 em língua espanhola de acordo com o lugar onde ele está. Ó, eu tenho aí, que vez? Veo um monstro. Ou, quando eu tenho com feminino, veo una calabaza, certo? E aí a gente precisa entender que existe uma diferença entre numeral e o artigo indefinido, tá certo? O artigo indefinido a gente tem unos, una e unas. Como numeral a gente tem uno, tá certo? Mas, de acordo com como ele estiver posicionado na frase, a gente pode escrever ele de forma diferente também,
tá bom? Então, eu espero, gente, que vocês tenham gostado da nossa primeira aula, que já tenham aprendido um pouco do vocabulário básico e nas próximas aulas a gente vai ampliando esse vocabulário, porque no final do ano vai estar todo mundo já sabendo falar alguma coisa de espanhol, tá certo? Espero vocês na próxima. Tchau!